Boa tarde, o Senado agora está no ar. Nesta semana, o plenário terá sessões deliberativas todos os dias. A primeira matéria na pauta é a MP 671, que renegocia as dívidas dos clubes de futebol com a União. Em troca, cobra mais transparência na gestão dos times. Já hoje, às 15h, o presidente do Senado recebe os dirigentes dos clubes que não estão de acordo com todo o texto. Logo depois, o projeto já pode ser votado, mas o líder do governo reconhece que ainda não há consenso. Vamos discutir essa medida provisória 671, que, no meu ponto de vista, é uma medida provisória meritória, né? Então, nós vamos discutir com tranquilidade, até porque eu acho que os sinais que estão vindo do futebol mundial exigem, né, uma ação forte do parlamento por tudo isso que a gente está acompanhando e está acontecendo. A Comissão Temporária do Senado, que elabora proposições sobre a reforma política, analisa hoje às 14h30 mais 6 minutas de projetos de lei. A Comissão da Reforma Política criou 6 projetos de lei desde que começou a funcionar no final de junho. Na semana que começa, o relator quer votar mais 6 minutas de proposições. A que determina que as doações de uma só empresa para um candidato não poderão exceder 7% do total de gastos declarados na campanha. A que confere efeito suspensivo a recurso contra a sentença que declarar a cassação de diploma de prefeito e vice-prefeito. A que institui a federação de partidos políticos, ou seja, a união de 2 ou mais agremiações, como se fosse apenas uma legenda. A que exige decisão de órgãos colegiados para afastamento de agente político de cargos públicos. A que proíbe que órgãos de imprensa contratem empresas de pesquisas sobre eleições ou candidatos. E a que proíbe membros do Ministério Público e juízes de disputarem eleições por 8 anos depois de terem deixado a carreira. O relator também informou que analisa propostas de reforma política elaboradas pela Câmara dos Deputados sobre o financiamento de campanhas. Nós vamos receber uma emenda constitucional da Câmara dos Deputados, liberando o financiamento privado com limitações, e lá na Câmara, nós temos discutido com o relator Rodrigo Maia, nós estamos discutindo as limitações de gasto de campanha. É claro que nós teremos limitação de gastos, nós vamos impor limites, tanto à doação quanto aos gastos de campanha. Mas essa equação e esse número não estão fechados ainda. E 4 dos projetos elaborados pela Comissão da Reforma Política estão na pauta do plenário desta semana. Eles tratam da distribuição de cadeiras entre os partidos políticos na representação proporcional, do acesso à propaganda no rádio e na TV, do direito ao fundo partidário e da realização de novas eleições no caso de cassação de diploma em eleições majoritárias. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que orienta a elaboração do orçamento do país, deve ser votado nesta terça-feira. A previsão é da presidente da Comissão Mista de Orçamento, senadora Rose de Freitas. O relatório reúne as emendas aprovadas pelas comissões permanentes da Câmara e do Senado. A Comissão de Meio Ambiente pediu prioridade à proteção das bacias hidrográficas, com ações de reflorestamento das margens dos rios e conservação do solo. Na Comissão de Assuntos Econômicos, as emendas garantiram apoio às micro e pequenas empresas, ao desenvolvimento industrial e aos arranjos produtivos locais. Já a Comissão de Ciência e Tecnologia deu preferência às ações de apoio à extensão tecnológica para a inclusão social e o desenvolvimento sustentável. Mais recursos para expandir as instituições federais de educação tecnológica e modernizar a infraestrutura voltada para o esporte e o lazer. Essas foram as prioridades da Comissão de Educação. A fiscalização e demarcação de terras indígenas e o reaparelhamento das instituições de segurança pública foram os destaques da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Agricultura votou por mais recursos para incentivar o conhecimento científico aplicado à agropecuária sustentável e ampliar a rede nacional de monitoramento meteorológico. Já a Comissão de Assuntos Sociais focou na saúde, com reforço de iniciativas ao Serviço de Proteção Social Básico e a estruturação da rede de serviços de atenção básica de saúde. Os senadores da Comissão de Desenvolvimento Regional pediram mais investimentos para desenvolver o turismo nos municípios e melhorar o atendimento prestado ao turista. A preocupação da Comissão de Infraestrutura foi com a manutenção de rodovias na região norte e a prospecção do potencial mineral em áreas de fronteira.
Políticas de proteção para jovens, quilombolas e mulheres ganharam espaço na Comissão de Direitos Humanos. E a Comissão de Relações Exteriores priorizou o monitoramento de fronteiras e a manutenção de serviços consulares. O relatório da LDO, com as emendas das comissões, deve estar pronto para ser votado pelo Congresso na próxima terça-feira. Vamos tentar votar, né? Mas nós precisamos primeiro olhar a questão dos vetos, porque você tem que liberar os vetos para depois votar a LDO. O texto final vai servir de base para a elaboração do orçamento de 2016, peça considerada estratégica neste momento de crise econômica pela senadora Rose de Freitas. Por isso, ela defende que não haja nenhum tipo de maquiagem de números, como superávit primário ou produto interno bruto. Darmos a sinalização verdadeira da economia verdadeira, para que as pessoas possam verdadeiramente se instrumentalizar para enfrentar os problemas que o Brasil está tendo e que, evidentemente, tem repercussão no setor empresarial, nos trabalhadores, na sociedade, na dona de casa, em todos. De acordo com a Constituição, o recesso do Legislativo, que vai de 18 a 31 deste mês, só pode começar após a aprovação da LDO. Última medida do ajuste fiscal do governo, o projeto que aumenta impostos sobre 56 setores da economia, pode ser votado pelo Senado somente após o recesso parlamentar de julho. O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça. O texto aprovado pela Câmara muda as regras de desoneração. As empresas continuam contribuindo para a Previdência sobre o faturamento, mas o Palácio do Planalto quer elevar a alíquota do imposto para enfrentar a crise. Isso fez com que o governo, numa situação de dificuldades econômicas, financeiras do país, revisse esse benefício, mas não no sentido de voltar à situação anterior que tinha, que era uma tributação sobre a folha de pagamento. Manteve-se sobre o faturamento e aumentou um pouco a alíquota. O texto que veio da Câmara aumenta o imposto sobre a receita de 56 setores da economia. A alíquota menor subiu de 1% para 2,5%. Entram nessa regra fabricantes de brinquedos e comércio varejista. A alíquota mais alta saltou de 2% para 4,5%. Ela incide sobre setor hoteleiro, novas obras na construção civil e empresas de tecnologia da informação. Mas há exceções. O setor de carnes, peixes e aves continua a pagar 1%. A alíquota será de 1,5% para fábricas de calçados e confecções, jornais, emissoras de rádio e TV, transportadoras, portos e companhias aéreas. Call centers, empresas de ônibus, trens e metrôs vão pagar 3%. Mas aqui no Senado isso pode mudar e adiar para 2016 a expectativa do governo de arrecadar mais 10 bilhões de reais ao ano. E o contratempo vem pelas mãos do maior aliado da presidente Dilma Rousseff no Congresso, o PMDB. O partido quer que o aumento das alíquotas seja igual para todos, sem as exceções definidas pelos deputados. Existem várias propostas de setores empresariais que preferem uma equalização das taxas de cobrança do faturamento, né? O governo ainda mantém a sua posição do projeto original. A oposição concorda. Essa é a proposta do bom senso, tá certo? Ao invés de você também selecionar 3, 4, 5 segmentos da economia que devem receber um tratamento diferenciado, ou seja, serem mantidas as desonerações, você faz com que aquele volume que o governo está disposto a conceder de desonerações, você estende a todos os ramos da atividade econômica do país. E a Confederação Nacional da Indústria também. Para a CNI, não faz sentido aumentar impostos em tempos de crise. O aumento da carga tributária para os segmentos industriais vai ser muito forte. Isso vai reduzir sua competitividade com impacto na produção. E se tiver impacto na produção, fatalmente nós vamos ter impacto também no emprego. O líder do governo no Congresso tem pressa e cobra dos PMDBistas o cumprimento do que foi combinado na Câmara. O acordo firmado com as lideranças do PMDB é que o texto aprovado na Câmara seria o mesmo texto do Senado. Portanto, estranho de que liderança está vindo essa contraproposta. Mas o líder governista no Senado já jogou a toalha.
diz que as mudanças na desoneração só serão votadas depois do recesso parlamentar. Já vai ser muito difícil votar esse projeto ainda esse mês. Muito possivelmente isso vai atravessar agosto. E em atravessando agosto, então acho que a gente pode melhorar até mais o texto, se esse for o entendimento aqui no Senado. Como atualizar uma lei elaborada há quase 30 anos em apenas 180 dias úteis? Esse é o desafio da comissão especial que está atualizando o Código Brasileiro de Aeronáutica. Em 1986, quando o Código atual entrou em vigor, computadores pessoais, celulares, internet, redes sociais não faziam parte do cotidiano. Adequar a lei atual à nova Constituição e aos desafios do mundo moderno é tarefa para os especialistas de alto nível reunidos pelo Senado. Divididos em grupos temáticos, eles discutem as melhores alternativas para itens como navegação aérea, aviação civil, segurança, controle do tráfego, soberania nacional e eficiência dos sistemas. É um prazo curto, todos estão cientes disso, mas o que está sendo cobrado do grupo, da própria sociedade, é que esses trabalhos possam fluir com a maior velocidade possível. Obviamente que velocidade também tem que ter responsabilidade. O Senado agora fica por aqui, voltamos a qualquer momento com outras notícias. Você acompanha em seguida, ao vivo, a sessão plenária deliberativa desta segunda-feira. Boa tarde.